Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você um dia já sonhou com um vaso? Você sabia que isso também tem significado na Bíblia? Mas antes da gente falar sobre esse assunto propriamente dito, vamos ler um texto que está na Palavra de Deus na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Algumas pessoas já sonharam com o vaso, então elas perguntam: pastor, tem significado? Tá certo que a gente tem que saber, não é só o vaso por si, né? Tem outros detalhes, né? Às vezes é um vaso bonito, né? Muito chique. Dependendo da situação, o vaso caiu, o vaso quebrou, aí para a gente poder dar uma interpretação certa do que Deus está falando contigo, né? Desde o Antigo Testamento que Deus falava que Ele era o oleiro e que nós somos o barro e Ele podia fazer de nós como bem quisesse, né? Está no livro de Isaías 64, você vai encontrar uma passagem falando sobre isso. Caminhando mais um pouco em Jeremias, no capítulo 18, Deus manda Jeremias descer até a casa do oleiro, para ele poder ver o oleiro trabalhando lá e fazendo um vaso, né? E o vaso ele fica meio torto, né? Meio quebrado, aí o oleiro pega e amassa aquele barro de novo e faz dele um outro vaso. Então ele dá o exemplo, ele dá a interpretação para o profeta, né? Falando que ele era o oleiro e que nós somos o vaso, né? Nós somos o barro. Há uma outra passagem também em Romanos 9 também, que fala que Deus ele faz alguns de nós vasos para honra e outros vasos para desonra. Se você se santificar, se você se purificar, você será vaso para a honra, para ser usado por Deus, né? Desde os primeiros tempos, quando o vaso foi feito, ele era para poder conter grãos, continha às vezes o vinho, né, o suco de uva, ele continha às vezes até as escrituras sagradas, às vezes ficavam dentro desses vasos, né, de cerâmica, de barro. Então isso está apontando para nós, irmãos. Sonhou com vaso, está falando sobre nós. E como a maioria das vezes fala sobre vaso de barro, está apontando para a nossa fragilidade, para a nossa sensibilidade, e que nós precisamos de cuidados, né? Teve uma irmã um dia que ela estava no círculo de oração da Assembleia de Deus de uma determinada cidade. Quem contou isso foi a irmã que estava lá. Ela falou: irmãs, eu tive um sonho mais bonito essa noite. Eu sonhei que tinha umas mãos lindas do céu, assim, muito bem feitas, e elas foram abaixando até a terra, e eles pegaram, e essas mãos pegaram um vaso muito bonito, mas muito bonito mesmo, e levou esse vaso para o céu, né? As irmãs tinham muita sabedoria na hora, elas interpretaram que alguém ali no círculo de oração ia ser recolhido para o Senhor, e poucos dias depois a irmã que teve o sonho foi recolhida e foi para a glória de Deus, né? Teve um outro irmão também que ele viajou com a namorada dele, né? Uma coisa assim até um pouco, por assim dizer, não recomendável, e ele sentiu a presença de Deus quando ele foi se hospedar no hotel onde ele ia ficar com a namorada. Eles alugaram um apartamento só e cama de casal, né? Achando que eram assim, muito fortalecidos no espírito, não ia acontecer nada. A hora que ele chegou na recepção do hotel, na parte do jardim, ele visualizou ali 2 vasos de barro tombados. E ele disse: na hora eu soube que aquilo era Deus fazendo fixar os olhos naqueles 2 vasos tombados, que não foi boa ideia da gente viajar junto, né? Ele falou, e realmente o que não precisava aconteceu, e os 2 ficaram muito sentidos com a situação. Mas é isso, irmãos, sonhou com vaso, é Deus te dando resposta a respeito de alguma coisa que é para você poder prestar atenção, te chamando atenção. Vasos são pessoas, né? Você viu lá na primeira parte que eu li, né? Paulo, ele achava que ele estava muito zeloso da obra de Deus, ele perseguia os cristãos, ele achava que o cristianismo era uma seita, que ele estava fazendo a coisa certa, e Deus teve que derrubar ele do cavalo, né? Teve que quebrar ele, por assim dizer, né? E aí
Ananias recebe a instrução de Deus de orar por ele, para ele tornar a enxergar, porque na hora que ele caiu ele ficou cego. E aí Ananias fala, esse homem persegue o povo de Deus e leva alguns até pela morte. Aí Deus fala, né, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Que você também seja um vaso escolhido de Deus, né, para poder fazer a boa obra, né, porque isso agrada ao Senhor. Fica aí o recado, irmãos. Se você gostou, deixa o seu like aqui para a gente, né, compartilha esse vídeo. E eu queria que você se inscrevesse no canal, porque eu vou estar fazendo sempre alguma coisa aqui boa para poder estar dando um recado para os outros. Tenho uma meta agora de atingir 1000 inscritos, porque isso vai necessitar muitas coisas para poder estar divulgando a palavra de Deus. Um abraço, queridos, e até breve.